Então, pessoal, a primeira parte do treinamento, o que eu pensei em compartilhar, vai ser bem breve, né? É sobre o momento que a gente tem vivido dentro do negócio, que tem sido muito bom mesmo. Ontem eu conversava com a Bia, o quanto a gente tem crescido, né? Quanto que as equipes têm crescido, quanto pessoas têm tomado decisões de fazer o negócio, novas pessoas, antigas pessoas tomando decisão de retomar. Então tá acontecendo um movimento muito interessante na nossa equipe, muito interessante mesmo, né? Então a gente viu, por exemplo, um exemplo ontem assim que eu achei muito legal, fiquei muito feliz mesmo, né? Foi a primeira vez que o Jefferson fez VIP 600, né? Em bastante tempo de negócio e tal, mas vem tomando a decisão, vem se vivendo o amadurecimento, vem entendendo mais do negócio, participando das reuniões, aumentando a crença, acreditando cada vez mais, e o resultado ele vem consumindo os produtos, né? E o resultado veio e tal, e isso é importante demais, demais, demais. A gente vê que tem uma movimentação de pessoas aí, a princípio ainda muito com vendas, mas já é ótimo, né? Mas já obtendo resultado. Se a gente assiste TV, se você pegar um jornal, se você pegar qualquer coisa, a gente vê como tem gente reclamando da situação, de preço das coisas e de tudo mais. E graças a essa oportunidade de negócio, a gente tem conseguido passar por esse período, né? A gente tem conseguido fazer nossa renda extra, nossa renda complementar, né? A gente tem conseguido passar muito bem por um período que não está sendo fácil para ninguém, talvez, assim, no mundo inteiro, né? Então a gente vê que a alta de preços e todas essas coisas não são aqui em Prudente, não são na região, não é no Brasil, é no mundo. O mundo está passando por uma crise, e isso foi previsto. A gente tem memória curta, mas isso foi previsto. Eu lembro que quando começou a pandemia de Covid, que todo mundo ficou em casa, fechado e tal, o que eu ouvi de treinamento da própria Rinode, de outras pessoas falando, olha, mas a crise de verdade não vem agora, a crise de verdade vai vir aqui daqui 2, 3 anos, quando tudo isso, a gente vai ter que pagar o preço do que está acontecendo agora, de ter que ficar fechado e tal, de não trabalhar, de não produzir. Então isso já foi avisado lá atrás. Mas a gente se esquece, como eu falei, a gente tem um pouco de memória curta. Então a gente já sabia que ia passar por esse período, né? E o bom de tudo isso é que a gente mais uma vez tem conseguido passar por um período de crise prosperando dentro do nosso negócio, né? Os momentos de crescimento dentro do marketing de rede, eles são diretamente atrelados a períodos de crise, onde a maioria das pessoas acham que as pessoas estão sem dinheiro, que isso, que aquilo outro. É onde justamente as pessoas procuram uma oportunidade de mudança de vida. Ontem eu via também uma notícia no jornal que falava que... eu não lembro a porcentagem, mas muitas pessoas estão procurando modelos de franquia pessoal. Franquia de empreendimentos em rede, em franquias, só que franquias pessoais, né? Investimentos a partir de R$2.000 ali, e era um número bem alto. Depois eu vou procurar a entrevista, a reportagem para mandar para vocês no grupo, se eu conseguir achar. Mas assim, a quantidade de pessoas que estão procurando uma oportunidade, que têm saído de emprego, que têm sido demitidas, empresas mandando embora, e as pessoas precisando trabalhar e procurando uma oportunidade de negócio, talvez nunca esteve tão alta. Então, mesmo passando por desafios, é uma oportunidade. Crise é oportunidade, né? O seu João falava disso nos treinamentos e tal, que crise é oportunidade. Então, se o mundo está em crise, significa que o mundo é uma grande oportunidade para a gente crescer. Mas aí, como que a gente vai crescer, né? O que a gente precisa fazer? Fabiano, eu quero, mas não sei, como que eu faço, né? Então, assim, eu peguei aqui algumas informações, alguns treinamentos, que eu não vou passar o conteúdo do treinamento aqui, porque uma que levaria muito tempo,
e a outra que não tem necessidade, se ele está salvo, né? Se ele está gravado. Então eu vou falar um pouco de algumas coisas aqui e vou direcionar para onde buscar a informação, aonde que essa informação importante está, né? Então vai ficar bem mais simples, bem mais fácil de todo mundo ir trabalhar com isso, né? E assim, e quando fazer isso, Fabiano? Eu deixo para fazer isso que horas? Faz agora, mano. Faz agora, faz esse fechamento de mês ainda. Por quê? Porque a gente já está num mês que está caminhando para ser o melhor mês do ano, tá ótimo. A gente vai fazer um fechamento muito legal esse mês de junho. E a partir do dia 1º de julho, se você já se preparar, se você colocar a casa em ordem, como está lá no áudio da semana, e eu vou falar dele também, a gente inicia o mês de julho muito mais capacitado, organizado, sabendo exatamente o que fazer. E a primeira coisa assim, que veio mudando a minha cabeça, e eu vi que mudou a postura e a atitude e o resultado de muita gente nos últimos dias, foi a leitura do GoPro, né? A leitura do GoPro, o estudo do GoPro, do livro, né? Então, quem não tem, dá para comprar. Os diamantes estão pensando em fazer uma parada muito legal. A gente só precisa organizar uma data que vai ser muito legal para uma imersão do GoPro. Tem o áudio no YouTube para você ouvir, tem o livro em PDF, tem um livro para comprar. Mas tudo precisa começar pela leitura do GoPro, né? Pelo interesse da informação, da profissionalização desse negócio, né? Então, tudo que a gente foca expande, né? Então, como eu venho visto isso, tal, compartilhei isso um pouco no grupo de estudos lá da Fabrícia, e tem me chamado muita atenção. Parece que todo mundo fala disso agora, mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa encarar esse negócio como uma profissão, e como qualquer profissão, a gente precisa se profissionalizar, né? E qual que é o processo de profissionalização do nosso negócio? A gente precisa saber como que é e tal, e o GoPro é um grande pontapé inicial, porque lá, e é uma leitura muito legal, muito interessante. Eu lembro que quando eu li ele pela primeira vez, eu já tinha alguns meses de negócio, e eu fiquei encantado, porque eu falei assim, nossa, que legal, é a história da minha vida, parece que ele está passando tudo que eu passei, pensando tudo que eu penso, as dificuldades são iguais. Eu só não tinha os resultados que ele teve, né? O começo da história era igual. Mas eu falei, bom, se eu caminhar o começo da história igual, a minha história termina igual a dele também, né? Que é um dos caras muito bem sucedidos dentro do marketing de rede. Outra coisa, outro ponto que fala muito de profissionalismo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, estudar o GoPro. Né? Não é ler, não é dar uma passada, não é ouvir no YouTube só, é ler, estudar, entender, interpretar, né? Uma coisa que ajuda demais a aprender é conversar com alguém sobre aquilo que você está estudando. Se você estudar e ficar quieto e guardar para você, é difícil você conseguir assimilar. Por exemplo, eu estou aqui dando esse treinamento, eu estou aprendendo mais do que todo mundo. Porque quando a gente compartilha, quando a gente fala daquilo, a gente aprende mais do que as outras pessoas. Isso é normal. Então, quando você lê, quando você estudar, quando você ouvir alguma coisa, partilhe com alguém. Olha que legal, eu assisti o treinamento, eu entendi isso, isso e aquilo. Fala com o seu líder, fala com o seu marido, com a sua esposa, com o seu upline, com o seu patrocinador, com um diamante. Fala com alguém, fala para alguém o que você está aprendendo, que vai te ajudar a aprender mais, né? Então o GoPro é isso, a gente precisa falar de GoPro, a gente tem lá, ele tem todos os pontos de como fazer todas as coisas, mas não simplesmente de como fazer de forma profissional, que é o que vai dar a diferença. Outra coisa, treinamento de recrutamento do Evandro Viana, que ele passou essa semana no canal Conecta Rinode. Cara, aquele treinamento é impressionante. Como que o Evandro conseguiu ali em poucos minutos colocar toda a informação ali de uma forma tão clara, tão objetiva e assim, abrir a mente assim de uma forma muito direta, muito legal aquele treinamento. Mas ele fala de duas coisas aqui que a gente precisa entender, 3 pontos aqui que eu queria colocar aqui. Primeiro, a sua postura.
né? Então a gente precisa cuidar da nossa postura, de como a gente se porta como profissional, como que a gente se porta diante do negócio, o que a gente vende, o que a gente tem falado para as pessoas. Quando eu vi aquele treinamento, eu falei assim, cara, tá aí, mano. Nossa, estava na minha cara o que eu tô fazendo de errado e eu não consigo ver, sabe? Então é detalhe que você precisa ali estudar e falar assim, mano, é aqui que eu tô errando, é aqui que eu tô errando. E ele mostra claramente cada ponto, né? Então a sua postura, vestimenta, como que você se veste, como que você se comporta, né? Redes sociais, ele fala bastante de redes sociais. Eu acredito que assim... eu sou assim, né? Se uma pessoa vem falar comigo do nada, né? Chega igual eu faço muito trabalho por rede social, de abordagem e tal, de relacionamento com as pessoas ali. E aí, o que você acha que a pessoa vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer vai ser olhar no meu Instagram. É fato, hoje o mundo mudou, igual o Eric Souza fala no áudio da semana. Não dá para imaginar viver nessa sociedade que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, sem essas ferramentas. São ferramentas de apresentação. Então a gente tem que entender que o seu downline, o seu prospecto, a pessoa que você está falando, ela provavelmente vai dar uma olhada na sua rede social para ver o que está acontecendo, quem que é você, né? E aí vai muito da forma com que você trabalha também, do seu estilo, né? Não que fala assim, Fabiano, mas eu não uso Instagram, eu não gosto, eu não acho graça naquilo, eu preciso fazer um Instagram só para fazer o negócio. Não tem necessidade, mas provavelmente você vai perder algumas oportunidades, né? Provavelmente você vai perder algumas oportunidades, porque lá é uma vitrine, né? Então é como você entrar numa loja que a fachada é muito bonita e uma loja onde a fachada é muito feia. Quando eu fazia computação, a gente fazia sites para as empresas. Hoje nem se faz site mais para a empresa. A gente faz rede social, faz um Facebook, faz um Instagram, né? Então quase que não tem mais isso. Mas a gente falava que uma loja sem um site é uma loja sem fachada na internet. Se você não está na internet, você não está em lugar nenhum hoje em dia. Então é importante a gente aprender e começar a cuidar, começar a entender como funciona, né? E quem já está, se preocupar com o que tem colocado lá de conteúdo, de como tem feito. Então o treinamento que o Daniel deu essa semana, que foi baseado naquilo que o Evandro passou nesse treinamento que eu estou falando para vocês, fala daquilo, fala disso. Lá o Evandro deixa muito claro também toda essa parte de redes sociais. Então a gente tem que procurar essa postura de profissional. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, cara, esse cara é um profissional de marketing de rede. É um profissional de alguma coisa. E porque a gente precisa, Fabiano, mas a minha roupa, as pessoas não têm que me julgar pela roupa, as pessoas não têm que me julgar pelo meu vestimento, pelo que eu aparento ser, mas sim pelo meu coração, pelo quem eu sou de verdade. Né? Eu acho uma besteira isso. Né? Eu não gosto de rede social porque eu acho que aquilo lá não expõe a verdade do que é a pessoa. Tem muita gente que pensa muita coisa, mas de verdade, quando você vai prospectar alguém e quando você vai vender para alguém, né? Imagina que você está num comércio, que você está num lugar que você vai fazer venda. Eu vou falar de venda aqui. Você vai vender ali um porta a porta ou qualquer coisa, qualquer tipo de venda. Quando você define que a pessoa, de repente a pessoa fala assim, olha, eu estou sem dinheiro aqui agora, você divide para mim? O que te define de verdade, se você vai vender para essa pessoa para ela pagar depois, ou se você vai preferir perder a venda, ou se você só vende no cartão e prefere ficar sem a venda, é quando você bate o olho na pessoa e fala assim, essa pessoa tem uma cara de quem vai me pagar, ou essa pessoa tem uma cara de quem vai me dar o golpe. Esse cara aqui é um quebrado, ele não vai ter dinheiro para comprar, ele está querendo pegar meu produto e não vai me pagar mais. Quando a gente está prospectando, que a gente olha o perfil de uma pessoa na internet, né? Eu vou mandar script, eu vou fazer qualquer coisa. A gente pega o Instagram, a gente pega o Facebook da pessoa, dá uma olhada nas primeiras fotos ali, e aí a gente pensa assim, eu não vou nem perder meu tempo falando com esse cara aqui. Baseado em quê? No coração e na alma dele, nas boas ações? Não, baseado no que a gente está vendo. Você está andando na rua, você olha uma pessoa, você pega uma pessoa, você vê ela bem vestida, conversando bem, ela falando, tal, tudo mais, fala assim, putz, isso aqui seria um bom prospecto. Esse cara tem cara de diamante. A gente julga as pessoas que a gente está chamando para o negócio. Agora imagina por que essas pessoas vão fazer negócio com a gente, se ela olha para a gente e tem a impressão que a gente é um 71.
que é um maltrapilho, que não sabe o que está fazendo, que é um amadorzão, que é um golpista, né? Então a gente tem que entender isso também, que da mesma forma que é natural julgar, tá lá nos áudios do Pablo Paucar, julgar as pessoas é natural e é automático. Eu olho para a pessoa, eu julgo ela. Eu olho para a pessoa, eu julgo ela, é normal, né? Eu não condeno, eu não paro de falar e nem nada, mas você olha e julga, você olha e julga, né? Então todo mundo tem que cuidar de tudo isso, né? Ah, eu tenho que criar um personagem? Não, a gente tem que melhorar como pessoa de fato, na raiz do que a gente é, para que a gente transpareça aquilo que a gente é e que a gente seja uma pessoa melhor. E como que a gente faz isso, né? Fabiano, como que eu aumento essa minha postura, como que eu aumento essa crença? Áudios, vídeos, sistema de treinamento, sistema de apresentação, estudar sobre o negócio, igual eu falei, estudar o GoPro, estudar os treinamentos semanais, os áudios da semana, né? Se a gente pegar aqui o áudio dessa semana, do Eric Souza, é outra coisa que você tem que fazer. Então você tem que ler o GoPro, você tem que assistir o treinamento do Evandro, você tem que pegar essa semana e falar assim, mano, eu vou dividir aqui, ó, pegar 1, 2 horas da minha noite ou da minha manhã, ou sei lá de qual horário que você é menos produtivo para gerar ponto. Você precisa sentar e colocar na prática. Esse áudio da semana, você precisa sentar, colocar tudo num papel e executar tudo que ele está falando. Você tem que ter a reunião com a sua família, você tem que ter a lista de objetivos e metas, você tem que ter a reunião, a lista ali das coisas que te impedem de fazer o negócio, você tem que arrumar a sua estrutura da casa, tem que arrumar a sua agenda para saber quanto tempo. É uma preparação. É uma preparação para uma batalha que você vai enfrentar, talvez, para uma guerra. Imagina um soldado, né? O pessoal teve a guerra na Ucrânia, né? E o pessoal estava com medo de ir para a guerra. Eu falei assim, mano, se eu for para a guerra, eu não duro 5 segundos. Eu não sei, nunca peguei numa arma na minha vida, né? Eu não vou sobreviver, nem compensa me mandar para lá. Vai gastar mais com combustível para me mandar para lá do que benefício que eu vou levar num negócio desse. Então não precisa ter medo, né? E é assim que funciona. Então às vezes a gente quer sair para bater meta, para fazer as coisas do nosso negócio e a gente não tem um plano, não está preparado. Então a gente precisa se preparar também, né? Porque a gente ouve muito assim, ah não, tem que fazer mais, tem que fazer, o negócio é fazer. O negócio é fazer, sim, de fato é. Mas fazer o quê? Fazer como? Fazer aonde? Fazer com quem? Isso tem que estar planejado, eu tenho que saber, não posso sair igual uma barata tonta, né? E esse áudio da semana do Eric Souza, ele mostra muito isso. Ele é muito, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Fabiano, beleza, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, mas eu não sei como fazer. Aí você procura sua linha ascendente, né? Uma coisa que ele fala que a gente... outra coisa aqui, só para continuar na linha de raciocínio, a gente precisa, né? Então a gente ouviu, por exemplo, o treinamento do Evandro, e a gente fala assim, não, tem que fazer, ir pra rua, é pra ação, e de fato. Só que a gente tem que entender, galera, que a gente precisa se motivar e se informar sempre. E motivação, ela tem que ser como? Tem que ser diária. Motivação é igual banho. Motivação é igual banho. Dá para você ficar ali 2, 3 dias sem tomar banho, você vai morrer? Não, você não vai morrer. Morrer não. Mas você não vai se sentir bem. As pessoas que vão estar próximas a você também não vão se sentir bem, né? Então, a gente tem que entender que motivação é tipo banho. Tem que ser pelo menos 1 por dia e de preferência até mais, dependendo do dia. Tem dia que a gente está triste, que as coisas acontecem na nossa vida que nos desanimam, e uma dose diária de motivação não é o suficiente. Uma dose diária de motivação não vai ser o suficiente. Espera aí. Pronto. Jolie aprendeu a latir. Então a gente tem que entender que tem que fazer isso mais vezes. Tem fase, mano, que a gente tá tão ruim da vida, que as coisas, problema, preocupação, estresse, tudo, acumula. O que você tem que fazer? Cara, entre uma venda e outra, você tem que ouvir um áudio motivacional. Entre um áudio, um coisa e outro, você tem que fazer alguma coisa. Se você parar de se motivar, você murcha, né? Então os áudios vão te ajudar, que são
seminários portáteis, né? Eu ouvi isso essa semana, eu nem lembro mais onde foi, mas seminários portáteis que você tem, são eventos portáteis que você tem, o Léo falou. Os vídeos também, né? Então tem vídeo de treinamento, igual eu falei para vocês, tem os livros, tem tudo. O sistema semanal. O sistema semanal ele serve para fazer negócio de forma primordial, para levar convidado, para fazer negócio, para fazer fechamento, para ir lá para trabalhar. Mas consequentemente ele te motiva, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meu de terça-feira que eu fui para Santo Anastácio no sistema, tava sensacional, cara. Tinha um monte de convidados, um depoimento melhor que o outro. Eu falei assim, cara, que massa, velho, que massa. Né? O Lê é o cara do vídeo. A minha meta é sempre mandar um vídeo pro Lê que ele nunca tenha assistido. Faz anos que eu tô tentando, consegui poucas vezes, né? O sistema de terça-feira de Santo Anastácio, particularmente para mim, foi incrível. Porque teve convidado, então a gente fez negócio e teve depoimentos que me motivaram demais. Eu falei assim, mano, essa parada tá dando certo, cara. A vida das pessoas tá mudando, estamos no caminho. Então me fez eu voltar melhor. Né? Conviver com as pessoas motivadas, o seminário de domingo que teve lá em Maringá também foi muito legal, foi muito bom. O próximo de verdade vai ser melhor ainda, né? E eu não estou falando isso aqui para motivar, porque o próximo evento vai ser o melhor, porque de fato vai, porque a gente conversou com a Fabrícia, com o Márcio, a gente vai colocar algumas coisas que a gente sabe fazer também. A gente é bom pra caramba, mano. O nosso time aqui, todos vocês que estão vendo esse vídeo, cara, a gente é muito bom. Se vocês olharem as pessoas, olharem o que a gente pensa, como que a gente faz, o nosso time todo é muito bom. E a gente colocou um pouco daquilo que a gente sabe fazer também de sugestão, né? E o sistema vai melhorar, o sistema vai ficar melhor ainda, então ele vai motivar cada vez mais, né? Então a gente precisa se conectar nos seminários, né? O Rhino The Fest de Salvador é uma decisão que precisa ser tomada também. Cara, quem tiver lá vai ter um resultado pro fim do ano muito grande. Muito grande, muito grande. Ele vai ser em setembro. E aí a gente pega outubro, novembro, dezembro, né? Os 3 melhores meses do ano para fazer um negócio com gás total, para vir a convenção em janeiro, a primeira convenção Revolution, cara. Eu tenho certeza que quem for nesse Rhino The Fest Fortaleza vai ganhar PIN novo na próxima convenção. Dificilmente alguém que se conectar nesse Rhino The Fest Fortaleza não vai estar de PIN novo na próxima convenção. Porque a gente já vai entrar numa maratona antes do Rhino The Fest, uma maratona depois do Rhino The Fest pré-convenção para a gente ter resultado. Então vai ser sensacional, né? Tem passagem, hotel, tudo no boleto, não precisa nem de cartão. A gente conseguiu, né, dividir em 5 vezes lá os custos da viagem no boleto, né? Então tá top, não tá tão caro quanto eu imaginei que estivesse, né? Um hotel legal assim, não vai ter sofrimento, não vai ter nada nessa viagem, vai ser uma viagem, quase que uma viagem dos sonhos para ir num grande evento aí. Outra coisa, pessoal, metas claras. Nós precisamos ter metas claras, né? Aquela frase antiga que faz muito sentido. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O Evandro ele fez um treinamento com os diamantes, né? E a gente compartilhou essa informação com o pessoal do time. Ele falou que uma rede que cresce bem, cresce 20%. E a gente precisa saber o que fazer. O Eric Souza fala exatamente a mesma coisa no áudio da semana. E a gente pegou e montou uma planilha de crescimento de 20%, que eu não sei como que vocês lidam com números. Para mim, eu preciso disso. Eu sei que é muito particular, tem gente que nem liga e tem gente que é muito importante. Mas para mim, tem uma satisfação muito grande ver os números organizados, ver as informações organizadas e uma visão muito clara de futuro. A gente fez essa planilha de crescimento, que eu acho que todo mundo aqui tem. Quem não tem e quiser, é só vir conversar que a gente monta a sua também de acordo com aquilo que você quer. Mas quando eu olhei a minha planilha, eu olhei a planilha das pessoas que pediram, a gente sabe exatamente quando a gente vai bater nível se a gente fizer o que tem que ser feito. E isso é muito bom, porque às vezes a gente fala assim, cara, eu tenho que fazer o que tem que ser feito hoje, mas que resultado que eu vou ter? Eu não bati minha meta, mas não, se você fizer o que você tem que ser feito hoje,
Você não vai bater sua meta hoje, você vai bater ela mais para frente. Então, mas você sabe essa escala, você consegue ver claramente essa escala, né, de aonde você vai chegar. Então, planejamento e meta, ele é importantíssimo. Então, a gente tem lá para vendas. Aí, Fabiano, eu só trabalho com venda, eu não gosto de fazer rede, eu não sei fazer rede, eu não acredito na rede agora, não é meu momento de rede, eu estou mais na venda. Tem um planejamento de crescimento de venda também. Por quê? Porque tá legal o que você está vendendo? Tá, pode ser que esteja. Mas seria legal um pouquinho a mais? Seria legal você que, por exemplo, está fazendo VIP 600, está fazendo 1.500 pontos daqui a uns meses? Ah, mas você está falando dos pontos por quê? Porque ponto é dinheiro, ponto é prêmio, ponto é brinde, ponto é tudo, né? Então, se a gente seguir esse planejamento, a gente sabe exatamente onde a gente vai chegar. E aí, o preço a ser pago vale muito mais a pena. É como se eu fosse vender, sei lá, algo para vocês e falasse: ah, Lu, eu tenho um carro aqui para vender, ele custa 250 mil, você quer? Aí a Lu vai falar assim: não, Fabiano, 250 mil eu não tenho, né? Mas eu não falei qual carro é, eu não falei o que era. Se eu falar assim: Lu, é uma Ferrari de 3 milhões e meio e eu vou te vender ela por 250 mil, você quer? Ela falou assim: claro, me pera aí que eu vou vender minha casa, a casa do meu cunhado, a casa de não sei quem, a gente vai juntar o dinheiro, compra essa Ferrari, vende, compra as casas e sobra mais, sei lá, 2 milhões. Você entendeu que quando a gente sabe pelo que a gente está pagando o preço, vale muito mais a pena pagar o preço? Então, por isso que essas planilhas, essas metas, elas deixam tudo mais claro. A promoção do Sandro, da Rinode, da TV. 1.000 pontos pessoais agora em junho, 1.000 em julho, 1.000 em agosto. Junho, julho, agosto, se você fizer 1.000 em cada mês e patrocinar 6 combos top, você ganha uma TV lá de 32 polegadas. Só fala assim: Fabiano, uma TV de 32 polegadas é R$1.000, mano, eu consigo fazer isso com venda. Só que se você parar para entender o plano e ver o que você consegue obter ali de resultado, patrocinando 6 diretos novos e duplicando isso com outras pessoas, você vai perceber que no fim dessa promoção não era, sei lá, seu resultado ali de verdade vai ser mais ou menos ouro. Se você tiver do zero, vai ser mais ou menos um ouro ali forte, né, com pelo menos R$1.500, R$2.000 de bônus. Vocês estão entendendo que essa promoção é uma alavancagem, é uma meta? Então, eu vou ganhar televisão porque eu sei que vou ter um resultado legal, né? Não é pela TV. Ai, Fabiano, mas e se eu não conseguir colocar 6? Se você colocar 5, talvez 5 pessoas em 3 meses vai ser o seu melhor período de recrutamento da vida. Se você colocar 4 pessoas em 3 meses, se você colocar 3 pessoas em 3 meses, 1 por mês, talvez vai ser seu melhor período de recrutamento na vida. E já mudou o seu game, já mudou o seu negócio. A gente precisa de aprender a ter uma pessoa por mês, por exemplo, para daqui a pouco chegar no resultado igual do Evandro Viana, do Lucas Batistoni, que é de ter 1 por semana. E a gente tem capacidade de fazer isso. A gente só precisa fazer o quê? Se profissionalizar, ter as metas, ter a decisão e fazer tudo que tem que ser feito, né? Então a gente tem a promoção, tem a planilha das metas para deixar ela clara ali, para entender o que tem que fazer, né? Temos agora a maratona, né? Até o Rinode Fest, pela promoção ali da TV e tal. A gente vai entrar num período de maratona, de mostrar plano, de apresentar um negócio, de falar para as pessoas sobre o negócio. Agora é um momento de recrutamento. Sem deixar a venda cair, sem deixar a venda diminuir, a gente tem que continuar fazendo o que a gente tem feito de venda e consumo, mais recrutamento. Por quê? O resultado de todo mundo esse mês, por exemplo, está sendo melhor do que o do mês passado. Da maioria das pessoas, o resultado desse mês está melhor do que o do mês passado. Só que não está tendo recrutamento. Ou seja, a gente está conseguindo crescer remando com um remo só. Capengando a gente está conseguindo crescer. Isso é ótimo. Significa o quê? Que se a gente mantiver o que a gente está fazendo e fizer um pequeno ajuste de recrutamento, todo mundo cresce muito. Então a gente está na iminência de crescer muito, de ter um resultado muito grande, né?
Só que a gente precisa do quê? De ser profissional, de se motivar, de estar animado, de estar motivado, de estar acreditando, alimentado nas crenças, com as metas claras. E a gente entra nessa maratona e nessa decisão de crescer. E isso é importante para todo mundo. Eu sei de verdade que todo mundo aqui tem dificuldade. Todo mundo tem alguma dificuldade. Porque dificuldade faz parte da vida. Dificuldade faz parte do processo de aprendizagem. Dificuldade faz parte de tudo. Só que o que eu sei muito e o que faz eu acreditar e ter orgulho demais do time todo, de verdade, é que todo mundo tem sonho aqui. Não é um time de pessoas, nós não somos um time de pessoas, nem vocês que estão conectados, nem as pessoas que vão se conectar depois, que fazem esse negócio puramente para ganhar dinheiro. Todo mundo da rede, todo mundo da equipe, Deus tem nos abençoado com esse time, por isso, são pessoas que de fato têm bons motivos, têm bons sonhos, né? Têm boas intenções de fazer esse negócio. Não é para se promover, não é para se vangloriar, não é para só pelo seu dinheiro, né? Então todo mundo aqui tem bom motivo, é a família, é um plano de saúde para a família, é uma mudança de vida para a família, é pagar as próprias contas, sim, né? E isso é nobre, isso é justo, que a gente tenha uma vida confortável. Mas eu olho para as pessoas da rede, eu converso com as pessoas da equipe, das pessoas que estão no negócio, e dá para perceber que são aquelas pessoas assim, meu Deus, essa pessoa com dinheiro ia ser uma bênção na face da terra, sem tamanho. Ela ia ajudar todo mundo, ela ia se divertir muito, mas que ela ia ajudar muita gente, que ela ia fazer o bem para muita gente, que ela ia levar essa oportunidade para mais pessoas, ela iria. Então isso me faz acreditar que Deus abençoa demais o crescimento de todos nós nesse negócio. Porque eu não vejo ninguém assim, no meu ponto de vista, pode ser que infelizmente eu esteja enganado, mas eu não vejo ninguém que fala assim, meu Deus, essa pessoa com dinheiro aqui seria extremamente ruim, seria um desserviço para a sociedade. Não, muito pelo contrário. São pessoas que se tivessem mais resultados, se tivessem mais condições, faria muito mais o bem. Então a gente vê que todo mundo aqui é muito abençoado por Deus para fazer esse negócio, que é uma grande ferramenta que eu acredito que Deus deu na nossa vida. Mas falta a nossa parte. Falta a nossa parte. Né? Na Bíblia, todo milagre ele passava pela mão de alguém. Né? Jesus, ali Deus poderia ter feito todos os milagres sozinho, sem depender de ninguém. Estrala o dedo, faz blum, e acontece alguma coisa. Mas nenhum foi assim. Todos passaram por alguém. Todos. Por uma decisão de levantar, por uma decisão de caminhar e se lavar, por uma decisão de tal coisa, por uma imposição de mãos, por uma decisão. Todos passaram por uma decisão de estender a mão para alguém e levantar. Então, a gente precisa tomar a nossa decisão para que Deus possa operar também. A gente precisa se capacitar para que Deus fale assim, não, ele vai conseguir ser uma boa pessoa, ele está fazendo a parte dele, deixa eu fazer minha parte aqui, deixa eu dar uma força, vou dar um empurrãozinho, certo? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, sabe? Se profissionalizar cada vez mais, profissionalizar, entender isso como profissão, se motivar todos os dias, procurar suas motivações, procurar se alimentar de crença, de tudo, ter as metas claras, ter a meta clara, o que você tem que fazer, onde você quer chegar, compartilhar essa meta com a sua linha ascendente, né? Esse negócio não é negócio de fazer sozinho, é para fazer em conjunto, é para fazer em time, né? E ir para cima. E aí sim você vai para cima. Aproveitem esses 5, 6 dias do mês de junho para continuar fazendo um excelente fechamento e já se preparar, porque o áudio da semana ele fala que você tem que fazer uma série de coisas, você tem que falar com as pessoas, tem que fazer uma agenda, você tem que abrir espaço no seu tempo, e se você deixar para fazer isso mês que vem, você só vai terminar em agosto. Então se você começar agora a se organizar, no começo de julho você já começa muito bem, pronto
para ter bons resultados. Então começa agora a tomar a decisão, a se organizar, fazer o que o áudio dessa semana está fazendo. Se você não ouviu, se você só ouviu, ouça e estude ele, estude o GoPro, assista o treinamento do Evandro e conversa com a sua linha ascendente, que isso aí também fala no áudio da semana. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Como eu falei, eu deixei salvo, eu vou subir lá no YouTube para quem perdeu poder assistir, né? Para quem eu coloquei que o celular estava fazendo outra coisa, para você poder assistir de novo também, organizar. Acredito que eu consegui sim passar a informação que eu queria, né? Eu acho que foi um bom treinamento. Foi um bom treinamento? Foi bom? Valeu a pena, né? Então é isso, espero que tenham